Bom, gente, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de revisão dentro da sequência das terapias que já foram comentadas até aqui, tá? O que eu estou fazendo é uma coletânea de vídeos que deve servir de guia das terapias e oráculos, fazendo as comparações entre cada serviço, mostrando o diferencial de cada serviço, né, os seus benefícios e as suas limitações. Todas as terapias e todos os oráculos têm o seu diferencial, o seu principal benefício, mas também tem sua limitação. E isso é muito normal. A gente precisa entender isso, tá? Eu falei até o presente momento de psicoterapia holística, eu estou lendo aqui a minha pauta, tá? Então eu já falei de psicoterapia holística, constelação familiar, mesa radiônica, florais e radiestesia. Já tenho os vídeos que eu falei sobre isso. Ainda vou falar de apometria, registros akáshicos, hipnose, programação neurolinguística, terapia de vidas passadas. Ainda vou caracterizar essas terapias. E depois eu vou falar dos oráculos, tá? No primeiro vídeo da série eu já listei todos os temas que eu vou tratar nessa coletânea de vídeos. Mas assim, falando das 5 primeiras terapias que eu comentei, que eu já falei, psicoterapia holística, constelação familiar, mesa radiônica, florais e gráficos de radiestesia. O que é que precisa ser entendido até aqui? Se o cliente tem uma demanda muito delimitada, ele pode tentar resolver isso com gráficos de radiestesia, radiestesia tradicional ou radiestesia estelar. A radiestesia estelar, esse nome radiestesia estelar, tem a ver com o fato de que esses gráficos de radiestesia estelar trabalham com comandos estelares, que são canalizados pelo criador da técnica, ok? E para o qual eu tenho autorização para trabalhar porque eu fui iniciado na técnica. Isso é uma coisa. Então, o trabalho com gráficos, ele é indicado quando a pessoa tem temáticas muito delimitadas, muito específicas. Fora isso, essas técnicas elas têm um valor mais acessível, né? É mais barato. Então, se o cliente não está com muito dinheiro para poder investir num tratamento terapêutico, então essas técnicas só com os gráficos de radiestesia, elas possuem um valor mais acessível. E o cliente pode começar por essas técnicas, tá? O valor das técnicas está no meu site. Eu não vou ficar falando valores aqui no vídeo, porque, a bem dizer, esses valores vão mudando ao longo do tempo, né? Já faz vários meses que eu estou mantendo meus valores fixos. Eu não estou aumentando o valor dos meus serviços. Apesar de ter uma inflação aí, né? Mas eu estou tentando manter os valores dos meus serviços. Tá? Porque a ideia dessa técnica é que ela seja uma técnica forte, que pode ser oferecida para o cliente e com um valor acessível, né? Se o cliente não tem dinheiro nenhum, de jeito nenhum, ele precisa partir para os serviços gratuitos, né? Em casas kardecistas, casas espíritas, casas de umbandas confiáveis ou igreja messiânica, jorei, tá? Para receber jorei. Né? E você pode combinar, tá bom, gente? Assim, todas as terapias, isso tem que ficar muito claro, todas as terapias podem ser combinadas. Eu posso fazer uma terapia, como por exemplo, de gráficos, e também fazer um tratamento espiritual numa casa kardecista e receber jorei numa igreja messiânica. Posso fazer tudo isso? Pode. E funciona muito bem, inclusive, é bem eficaz. Se a pessoa tem um pouco mais de recursos para investir numa terapia que é mais completa, mais complexa, né? Ela tem mais recursos, é mais abrangente, aí ela pode investir em mesas radiônicas, ou em constelações familiares, ou em psicoterapia holística, dentro do que eu tenho como opções para oferecer. Essas terapias, elas são mais caras, não tem jeito, o investimento é maior, porque são terapias mais trabalhosas, elas trabalham com mais recursos, são mais abrangentes, né?
E são terapias indicadas quando, por exemplo, só o gráfico não resolveu. A pessoa fez o gráfico, ela teve resultados muito limitados, resultados parciais, ou não teve resultado nenhum. Então a gente pode partir para terapias mais fortes, né? Por que o cliente não teve resultados? Deixando muito claro que o mais comum é o cliente ter resultados. Tá? Essas técnicas elas não teriam a popularidade que elas têm, tá? Elas não teriam a força de divulgação e a força de procura que elas têm se elas não funcionassem. Então, assim, eu já estou há um tempo trabalhando com as técnicas, eu posso falar com muita segurança, muita segurança. Todas as técnicas que eu estou ensinando ou mostrando, elas funcionam e eu tenho inclusive os depoimentos registrados, né? Alguns eu estou mostrando aqui no canal quando o cliente autoriza. Então as técnicas elas funcionam, isso eu não tenho dúvidas disso, mas tem cliente que fez lá o gráfico e não obteve resultado. Por que isso acontece? Por vários fatores. Existe uma questão de merecimento kármico, de necessidade evolutiva da alma, de autorização divina e abertura mental. E tem ainda mais um aspecto que é o mais importante de todos, que é o aspecto da reforma íntima, né? Do trabalho de autoconhecimento, reforma íntima e expansão de consciência. Isso tudo são palavras-chave, tá? Reforma íntima, autoconhecimento, expansão de consciência, revisão de valores, mudança de hábitos e condutas. São palavras-chave de todas as terapias espirituais e energéticas. Então, muitas vezes, para você ter o resultado com qualquer terapia holística, precisa ser trabalhado esse processo todo que eu chamo de reforma íntima. A palavra reforma íntima, ela é muito usada dentro do meio espírita, kardecista. Tá? Eu estou tomando emprestado o conceito que é o conceito kardecista, de Allan Kardec, do espiritismo kardecista. Mas eu estou trazendo esse conceito para dentro, né, da filosofia das terapias holísticas. Então, reforma íntima no âmbito das terapias holísticas tem a ver com autoconhecimento, com expansão de consciência. Tá? E muitas vezes é preciso fazer isso para você ter resultado com as várias terapias, até mesmo com as terapias convencionais, tá? Até com elas, com as terapias convencionais e científicas. A questão é que tem muito cliente, tem muita gente que não quer mexer nessa questão de autoconhecimento, reforma íntima e expansão de consciência. E a bem dizer, eu respeito isso, tá? Eu respeito isso. Então, se o cliente não quer trabalhar autoconhecimento, não quer trabalhar reforma íntima, não quer fazer uma investigação interna dos seus conteúdos psíquicos e não quer se transformar, não quer se modificar, a gente pode tentar o trabalho com gráfico, tá? Porque, a bem dizer, o gráfico, eu vou montar o gráfico e o gráfico vai emanar energia para o cliente. É isso que o gráfico vai fazer. Se houver merecimento, se houver sintonia, inclusive, o cliente vai ver resultados. E, inclusive, sem ter feito nada assim de reforma íntima, autoconhecimento, revisão de valores, o cliente não fez nada disso e teve os resultados com gráfico. Isso pode acontecer? Pode, e já aconteceu várias vezes. Tá? Várias vezes, na verdade. Montei o gráfico e de um dia para o outro o cliente teve resultado. Como é que se explica isso, né? Quem é materialista, cético, não acredita em nada de terapia holística, nada vezes nada, o cético vai falar que aconteceu por acaso. Porque o cético materialista, para ele, sempre que a terapia holística tem resultado, qualquer uma das terapias que eu comentei, quando tem resultado, o cético vai falar que aconteceu por acaso, foi por acaso. Nunca é mérito da terapia, na visão deles. Eu não sigo esse entendimento. Então, na verdade, assim, quem tem esse entendimento, eu nem sei o que está fazendo aqui no meu canal, né? Vai para um grupo de céticos, então, de materialistas. O entendimento espiritualista, holístico, não é esse.
É outro entendimento. Então, por exemplo, quando eu monto um gráfico e o cliente já tem resultado de um dia para o outro ou em uma semana, existe aí um merecimento kármico. E o que quer dizer esse merecimento kármico? Vou explicar isso agora. Espero que fique muito claro para vocês. Todos nós temos um acúmulo de karmas negativos e karmas positivos que vêm de vidas passadas. Todos nós temos, tá? E esses karmas, tanto os negativos quanto os positivos, eles estão numa reserva que não é uma reserva local, não é uma reserva espacial, tá? Então, os seus karmas positivos e os seus karmas negativos, eles não estão, por exemplo, num balde, tá? Não estão dentro de uma caixa, né? Que você consiga ver e pegar na mão. Não. Na verdade, a sua reserva de karmas positivos e negativos estão, vamos dizer assim, num lugar virtual que é chamado de registros akáshicos. É o Akasha, tá? É uma biblioteca virtual do universo. Eu vou deixar para trabalhar esse conceito mais para frente, tá? É muito complexo esse conceito. O que importa agora, nesse momento, é você entender que você tem um acúmulo de karmas positivos e negativos, tá? Eu disse que não está num balde, numa caixa, mas se você quiser, você pode pensar os registros akáshicos como se fosse uma caixa virtual ou um balde virtual, alguma coisa assim. E o teu karma positivo e o teu karma negativo tá lá, tá acumulado. É de várias vidas. Você não vai conseguir atualizar todo o teu karma negativo e todo o teu karma positivo numa única encarnação, numa única vida. Não dá. Não tem como, tá? Então tá lá reservado. Quando você encarna, você, assim, na sua encarnação existe um projeto, tá? Quando você nasce, tem um projeto encarnatório. E nesse projeto encarnatório já tem, né, de todo o seu acúmulo de karmas positivos e negativos, já tem uma quantidade que está destinada a ser atualizada na sua encarnação. Isso faz parte do teu projeto encarnatório antes mesmo de você nascer. E existem guias espirituais que ajudam nessa definição do quanto de karma positivo e negativo você vai atualizar nessa encarnação, ok? Vamos supor que eu tenha, eu vou fazer uma matemática didática. Não existe uma matemática exata para saber disso, mas eu vou fazer uma matemática didática para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenha 100 pontos de karmas positivos e 50 pontos de karmas negativos. Eu estou sendo bem otimista a meu próprio favor, né? Provavelmente é o contrário disso, mas vamos fazer de conta. Então eu tenho 100 karmas, eu tenho uma reserva nos meus registros akáshicos de 100 pontos de karmas positivos e 50 de karmas negativos. Não dá para atualizar tudo isso numa encarnação. Não dá. Então vamos supor que nessa encarnação eu vou atualizar, ou seja, resgatar, fazer uso, transmutar, vivenciar 10 pontos de karmas positivos e 8 pontos de karmas negativos. Alguma coisa assim. O restante vai ficar lá guardado. Eu vou poder trabalhar nas próximas encarnações. Esses 8 pontos de karmas negativos já me geram muitos problemas nessa vida. Muitos. Não é pouca coisa, tá? De repente, eu tenho uma vida de escassez, ou eu tenho uma vida de... Eu tô dando exemplo, tá? Eu tenho uma vida de escassez, ou uma vida de dificuldades no campo romântico, ou algum tipo de doença psicofísica, crônica. Isso só com esses 8 pontinhos de karma negativa, tá? Os outros 42 pontos de karma negativo estão reservados, tá lá guardadinho, né? Não está sendo nem mexido. Eu vou levar isso para outra encarnação, para fazer outros resgates. A espiritualidade me atualizou me autorizou com 10 pontos de karmas positivos que eu também posso usar nessa vida, nessa encarnação. E eu vou usar essas virtudes, essas virtualidades, esses benefícios de karmas positivos
para resolver os meus karmas negativos. Esses karmas positivos podem ser, por exemplo, inteligência, controle emocional, pode ser intuição, pode ser uma sensitividade, ou outras qualidades positivas, pode ser riqueza material, né? Pode ser algum tipo de prêmio que eu vou vivenciar nessa vida, né? Ou um emprego muito bom que eu ainda vou receber nessa vida, que eu ainda vou vivenciar nessa vida. Então, esses 10 pontos de karmas positivos que eu estou exemplificando, eu vou usar na vida toda, tá? É um recurso que eu vou ter para usar na vida toda, na infância, adolescência, idade adulta, né? Alguns karmas vão aparecer numa fase mais madura da vida, tanto negativos quanto positivos, ok? E eu também vou, com meu arbítrio relativo, as pessoas falam livre-arbítrio. O nosso arbítrio não é livre, não existe livre-arbítrio. O arbítrio ele é relativo, ele tem limitações e condicionantes. Então, a partir do meu arbítrio relativo, das minhas decisões, das minhas condutas, eu posso potencializar os meus karmas positivos e minimizar ou resolver muitos dos meus karmas negativos. Desse pouquinho de karma que eu estou atualizando na minha vida, na minha encarnação atual, tá bom? Mas que já tem um impacto bem grande, bem marcante na minha vida. Eu posso resolver os karmas negativos ou eu posso produzir mais karmas negativos, tá? Então, a gente tem que ter cuidado porque na nossa encarnação eu posso produzir karmas positivos que depois vão ser armazenados nos meus registros akáshicos pessoais, ou eu posso criar karmas negativos que vão ser armazenados, arquivados nos meus registros akáshicos e vai me dar mais trabalho para minha próxima encarnação. Vejam que nessa forma de pensar, eu preciso, quando eu vou tentar resolver algum problema nessa vida, nessa encarnação, eu preciso também pensar o que eu vou levar para a próxima vida, para a próxima encarnação. Vejam como é complexo, né? Mas, Adalberto, a gente já tem tanta coisa para resolver nessa vida, eu ainda tenho que pensar na vida seguinte? A resposta é sim. Se você trabalhar bem nessa encarnação, mesmo que você esteja totalmente focado no presente, existem inclusive terapias que são focadas no agora, no momento presente. Se você trabalha bem o seu presente, focaliza o seu presente, você vai construir um bom futuro. Você vai construir um bom karma para as vidas futuras, tá? Fiquem tranquilos com isso. É menos trabalhoso do que o que parece. Quando a gente nasce, tá? Os nossos acúmulos de karmas positivos e negativos, eles já estão gravados no nosso mapa astral. O nosso mapa astral, a bem dizer, ele é como se fosse um manual. Quando a gente compra uma televisão, quando a gente compra um equipamento eletroeletrônico, ele não vem com um manualzinho? Nós também temos um manualzinho. Esse manualzinho se chama mapa astral. Poderia ser também um mapa de numerologia. O mapa de numerologia, né, ele também é um manualzinho de todos nós. Tá? Mas vamos falar do mapa astral. Então o mapa astral ele já traz inclusive um retrato gráfico, simbólico dos seus karmas positivos e negativos. E aí vamos supor que você está enfrentando um problema, mesmo com os karmas positivos que você já tem, você não está conseguindo resolver esses problemas e os karmas negativos, né, que você está atualizando, você não está dando conta. É a hora em que você vai buscar algum tipo de ajuda, seja através de oráculos ou terapias espirituais e energéticas. E aí, vamos supor, eu montei um gráfico como esse daqui. E no outro dia, o seu problema se resolveu. O que será que aconteceu? Agora vem o pulo do gato para a gente entender o que aconteceu. Por que eu falo de merecimento kármico? De alguma forma você mereceu que no outro dia você resolva o problema. O problema se resolveu totalmente. Você não precisou fazer trabalho de autoconhecimento, reforma íntima, não precisou fazer nada disso. Montou o gráfico, no outro dia ou na outra semana resolveu. O que aconteceu de verdade?
energeticamente, quando você sintonizou, você vibrou e sintonizou essa energia, ela foi lá na sua, essa energia foi lá na sua reserva de karmas positivos que você não está atualizando nessa vida, tá? Essa reserva está lá guardadinha. Então a energia foi lá. Energia é informação, tá? E a energia, entendam de uma vez isso, a energia é viva, a energia tem vida, ela tem uma teleologia, ela tem sentido, direção e intencionalidade, ela tem intenção, a energia tem intenção. Vocês não estão acostumados com essa linha de raciocínio porque vocês pensam em energia como pensa o físico, o químico, o biólogo, o médico. Para eles, a energia não tem vida, não tem intencionalidade, não tem uma direção, um sentido e uma intencionalidade, uma intenção. Essa é a diferença da concepção de energia para o materialista e da concepção de energia para nós, terapeutas espiritualistas. A energia ela tem uma inteligência, ela tem uma intenção, ela tem um sentido, ela tem uma direção. Energia espiritual é isso. Vida, entendam isso. Para o biólogo, né, a vida é uma coisa muito ligada ao mundo orgânico, ao DNA, ao mundo orgânico, ao mundo biológico material. E eu concordo com o biólogo, eu não contesto o biólogo. Só que quando a gente trabalha com espiritualidade, né, esse entendimento vai mais além. É como Allan Kardec falava, aonde o materialismo para, tá? Aonde o entendimento materialista para, a espiritualidade vai mais além. Então, vida para a espiritualidade é inteligência, é ordem, tá? É organização, é inteligência, é teleologia, direção, sentido e intencionalidade. Então, quando você vibra essa energia que é espiritual, é uma vibração de energia, tá? Essa energia ela tem uma intenção, ela tem uma direção. Eu quero a intenção, harmonizar a energia do dinheiro. É isso que eu estou vibrando. E essa energia, então, ela vai lá para os registros akáshicos, aonde você tem a sua reserva de karmas positivos e negativos. E aí, o que na verdade, essa energia faz? A gente não está pedindo para harmonizar a energia do dinheiro? A energia não tem uma inteligência própria? E, inclusive, essa energia ela é vibrada lá no plano astral e ela é recebida, inclusive, por nossos guias espirituais. Tá? O terapeuta, montei um gráfico para você. Esse trabalho não envolve só eu, terapeuta, e você, cliente. Não. O tempo inteiro, existe uma mediação de uma equipe espiritual, de guias espirituais, existe mediação de terapeutas espirituais. Só de eu montar o gráfico, já está implícito que eu estou pedindo autorização para os seus guias espirituais, para os seus mentores espirituais, os seus, você que está assistindo. Você tem guias espirituais, você tem, inclusive, ancestrais espirituais que zelam por você. Você não está sozinho, acredite nisso, tá? Então, assim, quando eu monto um gráfico desse, quando eu faço um trabalho espiritual, está tendo essa comunicação. Isso já está feito. Não é à toa que eu fiz um curso, fiz uma iniciação, tem uma outorga divina para que esse trabalho seja feito. Então, né, essa estrutura já existe lá no astral, no mundo espiritual. E aí, o que realmente acontece? Então, com a autorização da espiritualidade, a tua energia, ela vai lá no teu registro akáshico, que é um registro do próprio universo. O universo também é vivo nessa concepção. O universo é vivo, tá, gente? Vida é inteligência. O universo é autoconsciente. Ele tem inteligência. Existe até um livro que se chama O Universo Autoconsciente, do físico Amit Goswami. Então o universo, ele não é só material. A menor parte é material. A maior parte do universo é espiritual, tem uma inteligência própria.
Então a tua energia foi lá nos registros akáshicos, que são os registros do próprio universo, e pegou um pouquinho, uma fração do karma positivo que está lá guardadinho. Então é como se você pegasse um pouquinho dessa poupança de karma positivo que você tem guardado, e aí você traz para a manifestação do mundo material. E num passe de mágica, é como se fosse mágica, você montou o gráfico e no outro dia, né, você conseguiu resolver problemas que são muito difíceis, né? Eu tenho depoimento de gente que assim, né, esse depoimento está aqui no canal, a pessoa tentou vender um terreno, não tinha perspectiva nenhuma, já está há meses ou anos tentando vender, não conseguiu, montou o gráfico, depois de 2 dias ou uma semana montou, conseguiu vender o terreno. E a gente fica assim, mas como que pode ser isso, né? O processo é esse que eu falei. Montou o gráfico, houve uma... Aí é onde eu falo de merecimento kármico, autorização espiritual, autorização divina, necessidade evolutiva da alma. A energia foi lá no teu karma positivo, na reserva que você tem, pegou uma fração pequenininha, e essa fração pequenininha já foi suficiente para acontecer uma resolução quase imediata de um problema difícil que você carrega há meses ou anos. Isso pode acontecer? Pode. Tá? Então é quando eu falo de merecimento kármico, necessidade evolutiva da alma. Agora, tem pessoas que montam o gráfico, tá? E começam a abrir os caminhos, embora não tenham resolvido totalmente o problema. Começa a abrir os caminhos, tá? Esse é o tanto de autorização divina que foi dado naquele momento, tá? E você já está usando um pouquinho ali do seu karma positivo que está guardado. É pouquinho, tá, gente? Não precisa ficar com medo. Ah, eu vou chegar na outra vida sem karma positivo? Não, não vai acontecer isso. O universo não é estruturado dessa maneira, tá? A espiritualidade não permite, inclusive, os seus guias espirituais, tá? Os seus guardiões, os seus mentores não vão permitir que você faça um uso da sua reserva de karmas positivas de modo a se comprometer nessa vida ou comprometer suas próximas encarnações. Na verdade, se você não tiver autorização para usar essa reserva de karmas positivos, você vai fazer todo o tratamento e não vai acontecer absolutamente nada. Nada vezes nada. E isso existe? Existe. Tá? Às vezes a pessoa faz um... É por isso que eu digo, eu já disse em vídeos anteriores, o tratamento espiritual e energético não é uma ciência exata do tipo 2 mais 2 igual a 4, 5 mais 5 igual a 10. Tá? Não é. Não é ciência. A ciência materialista, ela trabalha com outro critério. O tratamento espiritual é outra coisa. Esse tratamento espiritual energético que eu estou falando para vocês é outra coisa. E isso não vale só para os tratamentos espirituais e energéticos que eu ofereço, né? Isso vale para qualquer tipo de tratamento espiritual e energético, inclusive o Reiki e qualquer outro tratamento que vocês conhecerem. Acupuntura, né? Homeopatia, outros tratamentos espirituais e energéticos que eu não trabalho. Isso que eu estou falando não é algo tão, vamos dizer assim, eu não estou tirando isso da minha cabeça do nada. Existe literatura na teosofia que explica isso. Tá? Então, muito do que eu estou falando aqui, eu tirei de onde? Da teosofia. Muitos sacerdotes de Umbanda, eu fiz um curso de teologia de Umbanda e outro de sacerdócio de Umbanda. Eu tenho essas duas formações. Então a gente vê isso na Umbanda, isso faz muito sentido com a lógica da Umbanda, que por sua vez tem sintonia com a lógica do espiritismo kardecista. Tá? Então o que eu estou falando aqui tem lógica pela Cabala, tem lógica por diversas tradições reencarnacionistas orientais. Então o que eu estou trazendo aqui é uma lógica baseada em espiritualidade que leva em conta a questão da reencarnação. Tá? Religiões mais tradicionais, como a católica ou a evangélica, não vão alcançar essa modalidade de pensamento que eu estou falando para vocês. Tá?
Então, o que eu estou falando tem muito sentido, inclusive na apometria também, né? E inclusive nos oráculos, tem muita lógica, tá? O que eu estou falando aqui tem muita base, por exemplo, na astrologia, porque você já nasce com uma reserva de karmas positivos e negativos para atualizar nessa encarnação. E você tem uma outra reserva que está lá quietinha nos registros akáshicos, né? E em situações, né, o tratamento espiritual, ele te permite acessar um pouco dessa reserva que você tem nos seus registros akáshicos. E aí você atualiza e concretiza, manifesta nessa realidade nossa, tá? Complexo, né? Porque aí vocês entendem o que é essa questão do merecimento. Porque, veja, você tem que ter merecimento para poder usar um pouco dessa reserva de karmas positivos que você tem na sua vida, né? E a espiritualidade condiciona esse merecimento a esse processo de reforma íntima, a esse processo de autoconhecimento, de revisão de valores, de mudança de hábitos, de condutas, tá? Aqui eu estou fazendo um link importante. Então, por exemplo, uma pessoa que está imersa no rancor, na mágoa, no ódio, na maldade, talvez ela não consiga ter essa autorização para acessar um pouco dos seus karmas positivos, das suas reservas de karmas positivos, para usar para resolver os seus problemas. Ou, dependendo de como a espiritualidade avalie essa situação, a espiritualidade ela pode ser muito generosa. Ela pode permitir um processo de redenção. Às vezes uma pessoa muito maligna, né, muito cheia de máculas, até mesmo de rancores e de mágoas, ela vem buscar um tratamento espiritual e a espiritualidade oferta uma possibilidade de redenção. É como se desse uma segunda chance. E é muito bonito quando isso acontece, né? Porque a espiritualidade avaliou que a pessoa ela tem merecimento para poder ter esse benefício do seu karma positivo que está lá guardadinho, né? E muitas vezes o cliente ou a pessoa faz uma aprendizagem com isso, né? A vivência dessa redenção faz a pessoa mudar seus valores e condutas internas e se melhorar, e progredir, e evoluir. Porque no final das contas, todos esses tratamentos que eu estou explicando para vocês têm esse objetivo. O objetivo de ajudar você a evoluir. Todas as terapias holísticas, espirituais e energéticas, na verdade, são aceleradores e facilitadores de um processo de evolução. E nesse ponto, acredito eu que vocês entenderam um pouco da lógica desse trabalho, tá? E por isso também que, espero também que vocês tenham entendido por que às vezes é mais indicado um trabalho mais complexo, tá? Então, a pessoa tentou fazer gráfico, não foi suficiente. Vale a pena fazer uma mesa radiônica? Vale a pena fazer uma constelação familiar? Sim, porque aí você vai ter um trabalho mais abrangente, mais intenso, né? Um trabalho com mais recursos, com mais ferramentas, com mais intensidade, para você poder desenvolver recursos internos, mudanças, transmutações, para você ter esse merecimento e assim poder concretizar, cocriar até, né, algumas resoluções, algumas soluções na sua vida. Ok? Então, assim, sempre vai valer a pena fazer algum tipo de trabalho assim. Os vários vídeos que eu fiz até aqui, eles têm o objetivo de dar algumas referências para vocês, né? Vocês começam a entender por que de repente é indicado tal terapia e não outra, né? Que combinações de terapias eu posso fazer, né? Levando em conta as suas possibilidades, inclusive financeiras, o seu tempo, o quanto de energia você quer investir, se você quer mesmo fazer um trabalho investigativo de autoconhecimento, de reforma íntima, né? Se você quer desabafar ou não, se você quer fazer um trabalho de conversação ou não. Então tem várias referências, né? Mas se mesmo assim você fica confuso, não sabe qual terapia escolher, não sabe que caminho seguir, é para isso que existem nós, os terapeutas. Então vocês perguntam,
trazem a demanda e nós terapeutas ajudamos a esclarecer, a responder, a fazer o planejamento terapêutico. Tá? Porque nós terapeutas temos conhecimento teórico, nós temos experiências práticas e nós também estamos dentro de um processo evolutivo. Tá? O próprio terapeuta também está em processo de tratamento e de evolução. Mas isso é uma temática para um outro vídeo, tá? Eu vou trazer essa temática, tudo vai ser falado. No próximo vídeo eu vou dar continuidade à caracterização das terapias restantes e vou entrar na caracterização também dos vários oráculos. Espero que vocês estejam gostando dessa coletânea de vídeos. A gente se encontra lá. Um grande beijo, um grande abraço e até os próximos vídeos da coletânea.